Bom, palavra de hoje para nós, Deus tem ministrado sobre a minha vida, Deus falou comigo sobre isso, tem falado já há algum tempo, e chegou a hora de nós repartirmos com a igreja. Serão 5 domingos falando sobre esse tema. Nossa, bispo, é muita coisa. Pois é, e vai ser pouco, porque é um tema que pode mudar a sua vida, que pode te transformar para sempre. É algo que quando eu comecei a entender, mudou a minha vida para sempre. Eu quero começar com você nessa noite, do início, bem do início, falando bem das primeiras coisas, daquilo que Deus tem colocado e Deus tem revelado e está na palavra do Senhor, para que a gente possa caminhar. Amém? O tema está aí no telão: paternidade, adotivo, adotado. Tem diferença? Você fica à vontade em ser chamado de adotado? Você fica à vontade de saber que você é alguém que foi adotado? Isso é algo que é tranquilo para você ou causa alguma questão dentro de você? O tema hoje é adoção. Somos adotados ou adotivos. E eu quero diferenciar isso com você. Eu sei que isso não é o mais importante, é só uma forma de fazer você guardar. O tema, a maneira que se coloca, é só para te fazer guardar. É só para ficar preso na sua mente e você falar assim: poxa, tem alguma coisa desse assunto que me tocou. Amém? Não é o mais importante definir o que é um adotado, o que é um adotivo, embora a gente vai fazer isso de forma superficial. Mas eu queria desafiar você a abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida. Oh Deus, você está sentado hoje numa igreja, e tem algumas igrejas nossas que estão pregando essa mesma palavra, porque eu mandei para os pastores. Então algumas igrejas do nosso regional vão ter a mesma palavra. Então tem um exército de homens e mulheres assentados agora nas igrejas, ouvindo algo que Deus ministrou no meu coração, e que vai mudar a minha história e a sua história. Você crê? Amém ou não amém? É essa a expectativa que eu tenho, e nada menos do que isso. E aí você pode pensar: bispo, mas por que essa expectativa? O senhor está achando que é isso tudo mesmo? Não, eu não acho nada. É porque a palavra do Senhor é poderosa. É porque o que Deus quer derramar sobre as nossas vidas é poderoso. É porque a revelação da palavra é poderosa. Porque o dono da palavra é poderoso. E é por isso que isso tudo pode acontecer. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com nada disso, tem a ver com Ele. E Ele é o nosso Pai, e Ele quer nos ensinar sobre adoção nessa noite. Amém? Você recebe em nome de Jesus? Abra sua Bíblia então em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Apenas o verso 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 5. Diz assim: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Paulo está falando de mim e de você. Paulo está falando que Deus nos predestinou para sermos adotados através de Jesus, para estar sendo tomado para Ele, porque adotado, dos sinônimos é tomado para si, é abraçado, é cingido para si, para Ele. Mas fala que é um predestinado, fala que é alguém que foi separado para isso. Mas nós temos livre-arbítrio, amém ou não amém? Podemos fazer escolhas na vida. Deus nos deu a opção de escolhas. E aí vem a diferença dos dois termos, adotivo e adotado. Adotivo é um adjetivo que quer dizer alguém disposto, alguém disponível, alguém que pode ser adotado, alguém que está no processo de adoção, alguém que já participa, alguém que já
está ali ambientado naquele processo, mas ele ainda não foi efetivamente adotado. O adotado é o que de fato foi tomado para si, foi abraçado, foi cingido, foi coberto por um pai adotivo. E aí eu estava pensando sobre isso, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar sobre a minha vida e falar comigo: tem muitos na igreja que são adotivos, mas não são adotados. Tem muitos na igreja que estão andando num processo de adoção, mas ainda não se entregaram para de fato serem adotados. Tem muitos adotivos dentro da minha igreja. E eu perguntei para Deus por que que tem. Eu falei: Deus, por que que tem ainda pessoas que ainda estão na condição de ser adotados, mas ainda não se fizeram adotados? E aí Deus começou a ministrar que a primeira condição é essa mesma de adotivo: estar na condição de ser adotado. Significa que, salvo poucas exceções, do que eu vou dizer aqui para frente, são pessoas que passam por um processo, ou que estão num processo difícil, e por isso tem dificuldades, barreiras para aceitar a adoção. E eu queria que você fizesse um paralelo comigo entre a adoção que nós conhecemos natural, que é a adoção de uma criança no orfanato, ou a adoção de um parente, ou algum tipo de adoção, e a adoção espiritual de Deus Pai nos adotando. Quando que se dá uma adoção? Mais uma vez, salvo raras exceções, a adoção ela se dá para alguém que foi abandonado, que foi rejeitado, que foi indesejado, que não foi planejado, que foi violentado, alguém que os pais naturais não puderam cuidar, não tiveram condição de cuidar, ou em outros casos de pais que tiveram que fugir, que se refugiar por um ou outro motivo. Em países de guerra você vê isso, em situações onde estados de sítio, enfim, você pode vislumbrar essa situação. Mas o fato é que não é fácil para essa pessoa. Uma outra condição de um adotivo ou de um adotado são pessoas que são vítimas de desastres familiares. Pessoas que se salvaram em situações tão difíceis que os pais morreram e alguém teve que adotar. Nunca é fácil a vida de um adotado. Nunca é fácil a vida de um adotivo. E eu queria falar com vocês sobre isso. São situações terríveis para qualquer dessas pessoas. Essas pessoas, elas vão saber, ou elas já sabem, ou elas saberão no futuro, a sua história. Eu tenho uma série, chama, acho que é Adotados, se não me falha a memória, que é a história, é um documentário de uma história de uma época no Brasil, onde Israel adotava muitas crianças. E esse documentário, alguém lá, não sei quem é, procurou os filhos, os brasileiros que foram adotados. E são histórias difíceis. São homens e mulheres já formados que voltam ao Brasil para tentar descobrir a sua história, porque a sua história foi pautada em mentiras, em documentos falsos, em nomes falsos. E eles estão lá sem uma história. O adotado, ele vai sempre ter uma história, ele tem essa história, talvez ele ainda não saiba, mas ele tem. E ele vai buscar essa história a sua vida toda. Essa marca está ali na vida dele, não poderá ser apagada. E às vezes alguns, quando descobrem a sua história, a rejeitam, não a querem, não conseguem trabalhar a sua história de origem. E isso gera homens e mulheres com uma psique, com uma vida emocional destruída. Porque ela vai reproduzir aquilo que ela vivenciou. Então, se ele foi agredido, ele vai agredir. Se ele foi rejeitado, ele vai rejeitar. Porque antes que me rejeita, eu te rejeito. E aí você pode estar pensando, bispo, o que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com a vida com Deus? Eu vou te falar. Eu queria entrar nesse lugar. Quando Adão ele escolheu ouvir a Satanás e não obedecer ao Pai, ele e a sua descendência perderam a ligação com o Pai.
a ligação natural com o Deus Pai. O Pai continuava lá, o Deus Pai continuava lá, mas agora existia uma distância muito grande entre eles. O Deus Pai não abandonou o Filho, mas agora o Filho está sozinho. Agora Adão, filho, criatura de Deus, se sente sozinho, porque preferiu ouvir a Satanás do que ouvir o que o Pai tinha falado. O Pai continua no mesmo lugar, mas o Filho está distante. Quando Satanás entrou na história, agora ele vai poder gerar todos esses sentimentos na alma do homem. Agora ele pode agredir, violentar, porque agora o homem estava desprotegido do Pai. O Pai é aquele que protege, aquele que guarda, aquele que vigia. A palavra de Deus fala que o nosso Pai, Ele nos vigia, Ele nos guarda. A palavra de Deus fala que se o Pai não nos guardar, em vão vigiam os sentinelas, porque é o Pai que nos guarda. Mas agora o homem perdeu essa guarda. Agora o homem saiu debaixo do guarda-chuva do Pai. Agora o homem decidiu caminhar sozinho. Agora o homem está desprotegido. E todos nós, em algum momento, somos ou nos sentimos agredidos, violentados, abandonados. São sentimentos próprios de um adotivo. Quantos de nós já nos sentimos assim? Quantos de nós paramos diante do Deus Pai e pensamos, cadê? Por onde anda? Por que eu não te escuto mais? Quantos de nós nos sentimos agredidos na nossa alma, na nossa vida, pelos pais naturais, ou por uma sociedade, ou pela família, ou pela história que nós estamos inseridos, e nós paramos e pensamos, aonde estava Deus nessa hora? Aonde que o Pai estava nessa hora? Quanto de nós? Quando o Pai, Ele preparou um plano de redenção para nós, Ele não esperava nada menos do que trazer os filhos de volta para casa. Ele manda o filho mais velho ser a resposta para a humanidade, Jesus. Ele entrega o filho por amor aos filhos. Quando uma família ela tem um filho problema, você conhece alguma família que tem filho problema? Não é a sua, né? Mas você conhece alguma? Quando existe um filho problema na família, os almoços de domingo, eles se tornam em volta do filho problema. Pode ter 10 filhos, se um for problema, o assunto é o problema. Tem 9 filhos joia, perfeitos, 9 filhos que andam em retidão, mas o assunto do almoço de domingo é o problema. Deixa eu te falar, muitas vezes eu e você fomos assunto na mesa do almoço de domingo do céu. Muitas vezes o pai sentou com o filho e com o Espírito Santo, e o assunto era eu. O que a gente faz? Qual é o plano? O que eu vou fazer com a humanidade? O que nós vamos fazer para resolver esse problema? E é lógico que eu estou parafraseando, é lógico que eu estou ilustrando algo, mas num desses almoços, o pai olhou para o filho e falou, a solução é você. E o filho disse, eu topo. Eu vou. Eu me entrego pelos meus irmãos. Eu faço parte do plano da redenção. E aí o pai preparou então uma mulher e um homem. Olhou do céu, achou Maria, achou José. E esse é um assunto para as próximas ministrações, mas um casal corajoso que disse, eis-nos aqui, nós também topamos. E agora Jesus se desfaz da sua glória, agora o filho mais velho se desfaz de tudo que ele tinha no céu, abre mão de tudo, e agora ele vem a caminhar conosco, vem habitar conosco. Agora ele vem se tornar como um de nós.
Agora ele se desfaz de tudo, porque o plano da redenção do Pai era que o filho mais velho estivesse entre nós. E agora ele é totalmente Deus, mas ele é totalmente homem. Agora ele tem o céu e a terra dentro dele. Agora ele faz o que o Pai está fazendo, mas ele faz o que o Pai está fazendo na terra. Agora ele se comporta como representante do próprio Pai. Agora ele fala em nome do Pai. E agora ele traz redenção a eu e você, para que eu e você pudéssemos ser adotados através dele. Aleluia. Aleluia, que plano lindo. O filho desce à terra e agora ele encontra os seus irmãos. O filho desce à terra e agora ele encontra irmãos machucados. Irmãos que são lutadores, mas que se sentem agredidos e se tornaram agressivos. Mas ele se apaixona por esses irmãos e os chama para perto. Jesus estava na terra como Deus e como homem. E agora ele sabia que o Pai tinha um plano para esses homens. E ele se apaixona por esses homens, pelos adotivos. Deixa eu te falar um negócio, querido. É sempre o pai que apaixona primeiro pelo adotivo. Eu já dei esse exemplo na igreja, em outra palavra que eu preguei. E eu dei o exemplo do casal que vai até o orfanato na expectativa de talvez gerar no coração a vontade de adotar. E ele chega no orfanato, e a pessoa responsável abre as portas, e aí tem 30 crianças, 50 crianças, 100 crianças, mas tem sempre uma que chama a atenção. Todo pai que adota, ele conta essa história, ele fala, quando eu cheguei, quando eu bati o olho, eu tinha certeza que era ele. Eu tinha certeza, pode observar, eu tinha certeza que era ela. Quando eu bati o olho, eu sabia. O pai se apaixona primeiro. Deixa eu te falar, o pai se apaixonou primeiro por você. Você está aqui porque o pai é apaixonado por você. Você está aqui porque o pai te amou primeiro. E o processo de adoção é sempre alguém machucado, ferido, que olha para esse pai com a esperança talvez de suprir as suas necessidades básicas. E talvez esse futuro adotado, esse adotivo, ele se apaixona pelas coisas do pai, pela casa do pai, pelo carro do pai, pela cama que o pai preparou para ele em casa que ele nunca teve, pelo sabonete que o pai preparou para recebê-lo, pelo perfume que a mãe preparou, pela roupa nova que os pais deram. Eles nem amam o pai ainda, mas eles são apaixonados pelas coisas do pai. E é exatamente assim que acontece conosco. Muitos de nós nos apaixonamos pelas coisas do Pai, pela paz que excede todo entendimento que tem no Pai, pelas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos, que o Pai renova sobre a nossa cabeça toda manhã. Nós nos apaixonamos pelo carinho do Pai, pela proteção do Pai, pela prosperidade do Pai, pela abundância do Pai, mas nós não saímos da condição de adotivos para adotados, nós paralisamos nas coisas do Pai. Mas para você sair de adotivo para adotado, você também tem que se apaixonar pelo Pai. Você pode até ter participado do processo de adoção, como cristão, batismo, recebimento de novos membros, consolidação. Mas se você continuar apaixonado pelas coisas do Pai, você continua sendo adotivo. Alguém que está num processo de adoção, mas você ainda não foi adotado. Porque a adoção precisa ser recíproca. O Pai já te amou, agora ame o Pai. Não ame só as coisas do Pai. Não esteja preso só naquilo que o Pai pode te dar. E é tão forte isso, porque Jesus, nesse processo na terra, ele chama alguns para perto. E olha o que o Espírito Santo de Deus me falou. Jesus trouxe alguns homens para perto. Primeiro 3, depois mais 3. Depois mais um. Ele foi chamando aqueles homens, subiu ao monte um dia, orou a noite toda para que Deus separasse os 12. Mas a Bíblia não fala que nenhum desses homens era coxo, nenhum desses homens era cego, nenhum desses homens era surdo, nenhum desses homens era mudo. Sabe por quê? Porque o que Deus estava fazendo na vida dos filhos mais de perto era curar coisas mais profundas
do que uma surdez, do que uma cegueira. Cegueira, surdez, mudez, coxo, são coisas superficiais. Isso Deus cura no meio da multidão. Cegos foram curados no meio da multidão, mas discípulos foram curados à mesa. Discípulos foram tratados, discípulos foram confrontados. Eles não tinham nenhuma doença aparente, mas eles tinham coisas no coração que precisavam ser tratadas para eles se tornarem filhos de fato de Deus Pai. Queria te falar, o adotivo, quem está no processo, ele usufrui de bênçãos superficiais. Jesus me curou da minha dor de cabeça, glória a Deus. Jesus me curou de um câncer, glória a Deus. Eu estava ficando cego, Jesus me curou, glória a Deus. Ele cura mesmo, ele é do negócio, ele é do ramo do milagre, ele sabe fazer milagre, ele sabe curar pessoas, ele cura mesmo. Ele disse que eu e você, sendo o que somos, colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Ele é do ramo, mas Ele quer curar você de coisas mais profundas. Ele quer trazer você mais para perto. Ele quer tratar a sua alma e a minha. Ele quer te chamar de filho e ser chamado efetivamente de pai. Não porque você tem coisas com Ele, mas mesmo que Ele não te dê nada, Ele continua sendo pai. O pai natural pode não dar nada para o filho, querido, ele continua sendo pai. O pai natural pode não fazer mais nada, mas o filho continua chamando ele de pai. Esse era o natural do Éden, era para ter sido assim o tempo todo, mas lá no Éden, nós deixamos de ser filhos naturais, para nos tornar filhos adotados. Mas depende de nós. Se a sua mãe te ligasse hoje na hora do almoço, se o seu pai te ligasse hoje na hora do almoço e dissesse para você: filho, não vem na nossa casa hoje não, não vem hoje almoçar conosco não. Por quê, pai? Por quê, mãe? Porque hoje não tem nada, hoje só tem ovo, hoje tem jiló, hoje só tem angu, não vem não. Eu tenho certeza que eu e você, querido, nós iríamos responder para o pai: eu não vou aí por causa da picanha que tem na sua casa, eu vou aí porque você é meu pai. Eu vou comer ovo, mas vou comer ovo com meu pai e com a minha mãe. Eu vou comer ovo, mas vou comer ovo com gosto de picanha. Não tem problema. Eu não estou aí porque você cozinha bem, eu estou aí pelo que você é. Deixa eu te falar um negócio. Por que muitas vezes com Deus nós não fazemos o mesmo? Por que você não vem comer ovo segunda-feira na oração? Por que você não vem comer ovo na terça-feira, no domingo? Por que você pretende e tem no seu coração que você só pode estar quando tem picanha? Você senta à mesa da sua família pelas coisas que são servidas ou pela sua família? Deixa eu te falar, querido, Deus, Ele mandou Jesus à terra para criar uma família, para gerar uma família, para chamar-nos de filhos. E eu falei hoje pela manhã, e não estava na palavra de hoje, mas eu preciso falar isso com você. Imagina uma casa onde tem muitos filhos, e os filhos se reúnem para poder almoçar no domingo, com o pai, com a mãe, ou só com o pai, ou só com a mãe, mas os irmãos se reúnem. Como é que é esse bate-papo? Como é que você vai para esse almoço? Você coloca a roupa mais chique, você tem o salto mais alto que você tem, passa todas as maquiagens disponíveis, coloca a joia mais cara que você tem, porque você tem que mostrar para os seus irmãos que você está melhor do que eles. É assim que você vai para esse almoço? Ou você vai despojado, de chinelo, com o tamanho que você achou lá no guarda-roupa? Você coloca uma roupinha mais ou menos para não ficar muito ruim, mas o que está te interessando é estar com os teus irmãos. Qual é o assunto que acontece nesse almoço? É um assunto de quem pode mais, de quem faz mais, de quem é mais santo, de quem é mais rico, de quem é menos pecador? Ou vocês dão gargalhadas da gafe do outro? Ou vocês se autoajudam? Ou vocês são socorro na vida do irmão? Deixa eu te falar,
isso aqui é uma mesa de domingo. Então tira a sua capa, tira a sua máscara e deixa ela lá fora. Ninguém está interessado em saber todas as suas conquistas. Nós somos irmãos. Nós estamos querendo sentir o teu cheiro, querendo saber das suas necessidades, queremos contar da nossa necessidade para você e encontrar em você respostas. Isso é família de Deus, isso é caminhar com Deus, isso é exercer paternidade. Amém? Você está entendendo ou não? Ficou pesado para você? Deus está te curando. É porque a cura é mais profunda mesmo. Filho, Jesus se entrega, paga o preço, morre pelos seus irmãos. Agora os irmãos precisam aceitar o sacrifício para serem de fato adotados. A posição de ser adotado é necessário reconhecer as dores e a condição miserável. Para você aceitar a adoção é necessário que você diga: eu preciso. É necessário que você olhe, e eu olhe para mim e falo: essa é a solução da minha vida. Até que Jesus volte, querido, pela segunda vez e nos transforme de tudo. O nosso corpo seja transformado, a nossa alma seja totalmente curada, e o nosso espírito seja reto diante do Senhor. Até que isso aconteça, as nossas cicatrizes serão visíveis. As nossas feridas serão visíveis. Deixa eu te falar um negócio. Todos nós temos feridas. Todos nós temos cicatrizes dessa vida. Não acredite em alguém que diga que não tenha cicatriz, porque ele é mentiroso. Não confie. Não confie em alguém que diga que não peque, porque além de ser mentiroso, ainda faz Deus mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ei, presta atenção. Você é pecador? Você tem marcas? Você tem cicatrizes na sua vida? Bem-vindo ao clube. Eu também tenho. Bem-vindo à família dos que não são 100%, bem-vindo à família dos que mancam, bem-vindo à família dos que têm cicatrizes, bem-vindo à família dos que erram. Vamos nos ajudar a nos tornar de fato os filhos de Deus. Amém ou não amém, querido? Não preciso de capa. Você não precisa de capa. Nós sabemos, olha para o lado aí, olha para o seu lado direito, para o lado esquerdo, faz aquela cara assim. Tem marca, hein? É, tem marca. Tem marca, tem cicatrizes. Tem coisas que foram restauradas e outras que ainda estão sendo restauradas. Joia! Nós estamos no mesmo barco. Somos filhos do Deus vivo e Ele está nos curando. Reconhecer não é fácil, querido. Nós vemos de uma história de humilhação, de agressão, muitos de nós. Reconhecer isso, revisitar isso não é fácil. Mas quando eu olho para os discípulos, quando eu olho para a vida de Pedro, me dá tanta esperança. Quando eu vejo Pedro andando com Cristo, querendo defender Cristo, machucando o soldado por Cristo, mas ao mesmo tempo o negando, ao mesmo tempo se deixando ser usado por Satanás. Mas quando Jesus vai atrás dele para restaurá-lo, Jesus pergunta para ele assim: Pedro, tu me amas? Está lá em João 21:17. Pedro, tu me amas? Vou ler para você. Depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhes a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ele ter dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor,
Tu sabes tudo. Sabes que eu te amo. Sabe, querido, quando eu olho essa mensagem, essa cena, eu imagino, e aí é um grifo meu, né? Aí é algo meu. Eu imagino Pedro falando assim: Senhor, Tu sabes que eu não queria te negar. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu tento não errar, mas eu não tenho conseguido, Deus. Jesus, eu não tenho conseguido. Tu sabes que eu estou lutando com esse negócio, mas Tu sabes que eu sou medroso. Tu sabes que naquela hora eu tive medo, eu não acreditei, mas eu não queria. Tu sabes que eu te amo, Tu conheces tudo. Quantos de nós já nos cansamos de chegar diante de Deus e falar para Deus: Deus, Tu sabes que eu não queria pecar, mas pequei. Tu sabes que eu não queria fazer, mas eu fiz. Quanto de nós não estamos mais nos juntamos a Deus porque nós somos levados por um grupo de adotivos religiosos que frequentam uma igreja domingo à noite, e até que ninguém toque nessa ferida, a gente vai andando, vai tocando, e vai que dá certo. Quando Jesus volta, a gente vai para o céu também, está tudo certo. Mas nós paramos de falar com Deus porque, como Pedro, nosso coração já entristeceu, porque a gente já errou tanto, a gente já negou tanto Ele, a gente já falou tantas vezes que nunca mais ia fazer algo e fez. Nós já fizemos tantos votos e quebramos os votos. Nós prometemos para Ele tantas vezes, nós íamos jejuar e não jejuamos. Tantas vezes nós vamos para Ele: agora, a partir de hoje, Deus, a partir desse congresso, dessa palavra, eu vou para casa e eu vou orar todos os dias, e o Senhor vai ver. Mas nós oramos 2 dias, depois nós esquecemos. E agora nós estamos nessa baciada de final de feira, machucado, destruído, envergonhado. O Pai está te perguntando hoje: Tu me amas? E você vai dizer para Ele: Tu sabes que eu te amo, mas eu não consigo fazer o que tenho que fazer. Sabe, querido, quando eu olho para esses homens que são tratados por Deus de perto, eu lembro de Paulo. E Paulo um dia chega para Deus e fala assim: Deus, Satanás vem diariamente me esbofetear. Livra-me desse espinho da carne. Mas a palavra de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. Sabe o que eu estou querendo falar para você, querido? Que ser filho de Deus não te faz perfeito. E nem Deus vai trazer uma perfeição sobre a sua vida, sabe por quê? Porque no dia que você se sentir perfeito, no dia que você achar que você é perfeito, você vai entrar na síndrome de Lúcifer. Você vai se tornar como Lúcifer. E você vai perder a glória e a presença do Pai. Porque o que aconteceu com Lúcifer foi que ele era tão perfeito, que ele achava que ele podia ser mais do que Deus. E ele perdeu tudo. Deus te ama tanto que Ele não te fez perfeito, porque Ele não quer que isso aconteça com você nem comigo. E todos os dias eu vou ter que chegar diante do Pai e falar: Pai, Tu sabes que eu te amo. E Ele vai poder me abraçar e dizer: eu te adotei já. Você já é meu. E eu te amo. Se você olhar para o seu filho e achar que o seu filho é perfeito, querido, você vai destruir a vida dele. Você vai tornar o seu filho um cidadão, um ser humano da pior espécie, da pior estirpe. Ele provavelmente vai estar dentro de um cárcere. Ele provavelmente vai se transformar em alguém que é abjeto da sociedade. Mas se você disser para ele: filho, com todos os teus defeitos eu ainda te amo, você pode curá-lo e fazer dele um grande homem nessa vida. E é isso que Deus está fazendo na sua vida e na minha. Ele está dizendo para mim e para você: eu conheço os teus caminhos.
eu conheço os teus defeitos, mas para os teus defeitos eu enviei Jesus. Para os teus pecados, o meu filho mais velho foi te socorrer. Agora sai desse lugar, sai desse meio termo, de nenhuma coisa nem outra. Nem sou dele, mas também não deixo de ser. Assina esse processo de adoção, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e cai para dentro, porque Ele quer te abraçar, Ele quer te adotar. E aí você pode falar para mim, bispo, mas isso é uma palavra quase evangelística. Eu já aceitei Jesus, mas você o ama de verdade? Ou você só está amando as coisas dele? Você o ama acima de todas as coisas? Você o ama acima de qualquer situação? Você é apaixonado pela presença dele, mesmo que ele não te dê mais nada? Você já se sente curado? Não curado da sua cegueira, porque isso ele cura todo mundo. Isso ele curava no meio da multidão, na baciada, 10 de uma vez. 10 leprosos de uma vez, cura todo mundo. Não, ele não tem problema em curar coisas superficiais. Mas para curar a sua alma, você tem que deixar. Para curar a minha alma, eu tenho que deixar. Você está disposto a ser chamado de filho nessa noite? Você está disposto a dizer para ele, pai, tudo que eu quero é ser teu filho. Eu aceito a sua adoção, eu não quero mais ser adotivo. Eu quero ser de fato adotado, através de Jesus. Essa é uma decisão do seu coração? Isso é algo que está queimando no seu coração nessa noite? Sabe o que vai acontecer depois disso? Se o louvor quiser me ajudar aqui, pode subir. Sabe o que vai acontecer depois disso? Depois disso ele vai te chamar para a mesa. Depois disso ele vai se assentar com você. Depois disso ele vai te ensinar a ser filho. Presta atenção aqui. Voltando para a condição de Pedro. Jesus estava ensinando para eles a ser filho. E aí Jesus vai jantar na casa de alguém. Presta atenção, Deus está falando com a gente. Jesus vai jantar na casa de alguém e o servo que era responsável por cuidar dos pés não foi. E Jesus se ajoelha, se cinge de uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí quando chega em Pedro, Pedro fala assim, o meu não. O meu tu não vai lavar. Mas ele fala, Pedro, se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. O Pai, querido, toca na intimidade. O Pai toca naquilo que fica escondido 90% do tempo. Os pés, com meia, com sapato. Se eu chegasse para você aqui agora e falasse assim, Deus está mandando todo mundo tirar o sapato e a meia, eu tenho certeza que ia ter gente muito constrangida. Ia falar, meu Deus, eu tenho chulé. Meu Deus, a minha meia está furada. Meu Deus, está todo mundo dando para o sapato aí agora, calma, não vou fazer isso. Está todo mundo já pensando, e se ele mandar mesmo? Não, Deus não mandou fazer isso, fica tranquilo. Estou só te falando que na mesa do Pai, os teus pés estão descobertos. Na mesa com o Pai, a sujeira vai aparecer, mas Ele vai lavar. Na mesa com o Pai, o irmão que está do lado fala, seu pé está sujo, hein? E você fala para ele, o seu também está, bobão. Mas o mesmo Pai que lava o meu, lava o seu. E a gente vai sair limpinho daqui hoje. Ah, querido, da mesa do Pai. Sai desse lugar de meio termo. Sai desse lugar de nenhuma coisa nem outra. Decide hoje. Decide agora. Aceite a Jesus de verdade agora.
Fala: eu te quero, Deus, eu te quero, Deus, eu te quero, Jesus. Eu te aceito totalmente, completamente sobre a minha vida. Eu aceito o teu governo. Eu te aceito, Deus. Eu te quero, Deus. Não queira só o sabonete que Ele pode te dar, o shampoo novo ou a cama bonita. Queira Ele. Com Ele, querido, jiló tem gosto de picanha. Com Ele, angu parece um banquete. Com Ele, tudo é maravilhoso. Mesmo que o mundo diga que não, mesmo que a noite não se tornou dia, Ele é o sol, Ele é a luz, Ele é a estrela da manhã, Ele é o Senhor que nos guia. Com Ele, com Ele, com Ele tudo é melhor. Não queira só a casinha dele, queira a presença dele.